O salão de beleza ficava escondido em uma rua estreita de Gangnam, o coração pulsante de Seul, onde o neon das vitrines competia com o brilho dos arranha-céus. Ji-eun limpava as unhas de um cliente pela enésima vez naquela tarde chuvosa de outono, o cheiro de acetona misturando-se ao aroma de quinti frito vindo da rua. Aos 24 anos, ela era a manicure mais esforçada do lugar, trabalhando turnos duplos para pagar o aluguel de um quartinho apertado em um beco de Mapo. Seus sonhos? Um dia abrir seu próprio salão, longe da rotina de clientes exigentes e gorjetas minguadas. Mas ali, no Beleza Rápida, o dia a dia era uma batalha contra o cansaço e a umidade que grudava na pele. O sino da porta tilintou, anunciando um novo cliente. Ji-eun ergueu os olhos, esperando o habitual. Uma ajuma idosa pedindo unhas curtas ou um estudante querendo algo colorido. Em vez disso, entrou um homem que parecia saído de um drama de TV. Alto, ombros largos sob um casaco de lã preta impecável, o cabelo escuro penteado para trás com precisão militar. Seus olhos, frios como o vento gelado de Seul no inverno, varreram o salão antes de se fixarem na recepcionista. Manicure. Agora, disse ele, a voz grave e autoritária, sem rodeios. Não era um pedido. Era uma ordem. A recepcionista, uma garota nervosa chamada Su-min, engoliu em seco. Sim, senhor. Pode sentar ali. Nossa manicure está livre. Ela apontou para a cadeira de Ji-eun, que piscou surpresa. Homens raramente apareciam para isso. Talvez um K-pop idol disfarçado, pensou ela. Mas esse cara exalava algo mais perigoso, como o cheiro de tabaco caro e couro novo. Ele se sentou sem cerimônia, tirando o casaco e revelando uma camisa social branca que se ajustava perfeitamente ao peito largo. Suas mãos, grandes e calejadas, estenderam-se sobre a mesa, anéis de ouro brilhando sob a luz fluorescente. Simples, nada de frescuras, murmurou ele, os olhos fixos no celular, ignorando Ji-eun como se ela fosse parte dos móveis. Ela sentiu um formigamento na nuca. Quem era esse arrogante? Em Seul, homens como ele frequentavam spas de luxo em Itaewon. Não um buraco como esse. Mas o pagamento era pagamento. Ji-eun pegou suas ferramentas, o coração batendo um pouco mais rápido. Seus dedos tremiam levemente enquanto removia o esmalte velho de uma unha. Ele tinha resquícios de algo escuro, como se não se importasse com aparências. Qual o seu nome? Perguntou ela, tentando quebrar o gelo, a voz suave e educada como sua avó a ensinara. Ele não respondeu de imediato, digitando furiosamente no telefone. Kang, Min-jun Kang, disse por fim, sem erguer os olhos. O nome soou familiar, como um eco de notícias vagas sobre negócios sombrios em Hongdae, mas Ji-eun afastou o pensamento. Foco no trabalho. Ela mergulhou a espátula sob a unha do indicador direito, mas o homem se mexeu de repente, respondendo a uma mensagem. O movimento brusco fez a ferramenta escorregar. Ai! Ele sibilou, puxando a mão para trás. Um filete de sangue brotou do corte superficial no dedo. Ji-eun congelou, o estômago revirando. Desculpe, foi sem querer. Deixe-me ver. Ela estendeu a mão, mas ele a encarou com uma intensidade que a fez recuar. Seus olhos, agora flamejantes, pareciam perfurá-la. Você cortou o chefe da Yakuza coreana? Não, espere. Isso é ridículo, pensou ela em pânico, mas o ar no salão pareceu engrossar. Os outros clientes pararam de conversar, e So-min espiava da recepção boquiaberta. Idiota, rosnou ele, mas havia algo na voz. Não raiva pura, mas um divertimento sombrio, como se o incidente o divertisse. Ele limpou o sangue com um guardanapo, os músculos do antebraço tensionando sob a pele. Ji-eun se apressou pegando um curativo e antisséptico. Eu sinto muito, Sr. Kang. Vou consertar, sem custo. Seus dedos roçaram os dele ao aplicar o curativo e um choque elétrico subiu por sua espinha. A pele dele era quente, áspera, contrastando com a suavidade das mãos dela, calejadas de anos limpando esmaltes. Por um segundo, o tempo parou. Ele não se afastou, os olhos descendo para os lábios dela, entreabertos em desculpas. Você é sempre tão desastrada? Perguntou ele,
A voz baixa agora, quase um ronronar. Havia um traço de humor ali, misturado a algo predatório. Ji-eun corou, o calor subindo pelo pescoço. Só com clientes que se mexem como se fossem donos do mundo, rebateu ela sem pensar, as palavras escapando em um surto de nervosismo. Os olhos dele se arregalaram por uma fração de segundo, surpresos antes de um sorriso torto curvar seus lábios. Interessante. A maioria treme e se desculpa 1000 vezes. Ela terminou o serviço em silêncio tenso, o coração martelando. Cada toque era uma faísca. Ao lixar as unhas, ao passar o óleo hidratante, sentindo o calor da mão dele irradiar para a dela. Ele cheirava a colônia amadeirada e algo metálico como poder bruto. Quando acabou, ele inspecionou as unhas, assentindo relutantemente. Aceitável. Mas você me deve uma. Ji-eun piscou. Como assim? Ele se levantou, torreando sobre ela, o corpo invadindo o espaço pessoal sem esforço. Outra sessão, amanhã, mesmo horário e sem cortes dessa vez. Era uma ordem, mas seus olhos diziam mais. Uma promessa de algo além de manicure. Antes que ela pudesse protestar, ele jogou uma nota de 50.000 won na mesa, o suficiente para uma semana de aluguel. E saiu, o sino tilintando como um alarme. Ji-eun ficou ali, ofegante, o curativo ainda em sua mão. Su-min correu até ela. Você sabe quem era aquilo? Min-jung Kang, o chefe da gangue de Incheon. Dizem que ele controla metade dos clubes noturnos de Seul, e você cortou o dedo dele. O pavor se instalou no peito de Ji-eun. O que ela tinha feito? E por que, no fundo, uma parte dela ansiava pela próxima sessão? Enquanto a chuva batia na janela, um carro preto luxuoso parou do lado de fora e uma sombra observava o salão. Algo perigoso havia começado. A manhã seguinte amanheceu cinzenta em Seul, com a chuva fina persistindo como um véu sobre as ruas de Gangnam. Ji-eun acordou no seu quartinho em Mapo, o colchão fino rangendo sob o peso do corpo exausto. O alarme do celular tocou às 6, e ela se arrastou para o banheiro minúsculo, lavando o rosto com água gelada para espantar o sono e as lembranças da véspera. Min-jung Kang. O nome ecoava na mente dela como um aviso. Ela havia pesquisado no celular depois que Su-min foi embora, os dedos voando sobre a tela enquanto comia um kimbap frio. Chefe da gangue de Incheon. Controle de clubes noturnos, apostas ilegais, rumores de violência nas sombras de Hongdae. E ela, uma manicure de 24 anos, havia cortado o dedo dele. Estúpida, murmurou para o espelho embaçado, o vapor subindo do chuveiro improvisado. Mas por que o coração acelerava só de pensar naqueles olhos escuros, no toque áspero da pele dele? No salão, o dia correu como sempre. Clientes apressadas pedindo unhas em formato de amêndoa, o zumbido das furadeiras e o cheiro de loção misturando-se ao café forte que Su-min preparava na recepção. Ji-eun evitou o olhar da amiga que não parava de fofocar. Ele vai voltar, você sabe. E se trouxer os capangas? Ou pior, se decidir que você é uma ameaça. Su-min ria, mas havia um tremor na voz, os olhos nervosos varrendo a porta. Ji-eun revirou os olhos, forçando um sorriso. Ele só quer unhas limpas, não uma guerra. Além do mais, quem sou eu para ameaçar um cara daqueles? Mas no fundo, o estômago revirava. Ela limpava as estações de trabalho com mais vigor que o normal, o pano úmido deslizando sobre as mesas como se pudesse apagar o incidente. O sino tilintou à tarde, pontualmente. O salão ficou em silêncio por um segundo, como se todos prendessem a respiração. Min-jung entrou, o casaco molhado da chuva pingando no piso de linóleo. Desta vez, não estava sozinho. 2 homens o flanqueavam. Um alto e magro, com tatuagens discretas no pescoço, e outro mais robusto, os olhos semicerrados como um cão de guarda. Bodyguards, pensou Ji-eun, o coração disparando. Eles se posicionaram perto da porta, braços cruzados, ignorando as clientes que cochichavam. Min-jung caminhou direto para a cadeira dela, sem uma palavra à recepcionista. Pronta, disse ele, sentando-se com aquela graça predatória, as pernas esticadas invadindo o espaço. O cheiro de colônia amadeirada invadiu o ar,
misturado ao leve odor de chuva e algo metálico. Cigarro, talvez. Ji-eun engoliu em seco, pegando as ferramentas com mãos que traíam um leve tremor. Sem cortes hoje, prometo. Ela tentou soar leve, mas a voz saiu rouca. Ele ergueu uma sobrancelha, o curativo ainda no dedo indicador. Bom saber. Meu tempo é valioso. Seus olhos a percorreram devagar, demorando-se no avental simples dela, no cabelo preso em um coque bagunçado. Havia algo ali, uma faísca de aprovação que a fez corar. Ela mergulhou as mãos dele na bacia de água morna, os dedos roçando os nós dos dele. A pele era quente, os calos ásperos contrastando com a suavidade da água. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou ela, para preencher o silêncio enquanto massageava as cutículas. "Anos suficientes para saber que lugares como esse são úteis para observação." A resposta foi vaga, os olhos fixos nos dela agora, intensos. Ji-eun sentiu um arrepio subir pela espinha. Observação? Do que ele estava falando? Antes que pudesse perguntar, Su-min se aproximou com uma bandeja de chá, os olhos arregalados. "Senhor Kang, algo para beber? Chá verde." Ele acenou com a cabeça, sem desviar o olhar de Ji-eun. "Obrigado. Mas diga à sua amiga para não se aproximar tanto." Su-min congelou, recuando como se tivesse sido tocada por fogo. Ji-eun piscou confusa. "Amiga? Ela só está sendo educada." Min-jun sorriu de lado, um gesto que não chegava aos olhos. "Educada demais. Homens como meus guardas notam coisas, distrações." Havia um tom possessivo ali, como se ele já marcasse território. Ji-eun riu baixinho, nervosa, tentando aliviar a tensão. "Distrações? Tipo eu cortando seu dedo ontem? Ou você se mexendo como se o salão fosse seu?" As palavras saíram mais afiadas que o pretendido, e ela mordeu o lábio, esperando uma explosão. Em vez disso, ele riu. Um som grave, surpreendentemente genuíno, que ecoou no salão quieto. Os bodyguards trocaram olhares, surpresos. "Você tem língua afiada para uma manicure. Gosto disso." A maioria bajula ou foge. Enquanto lixava as unhas, os dedos dela roçavam os dele repetidamente, cada toque enviando ondas de calor pelo braço. Ele não se mexia, mas o corpo dele parecia inclinar-se para a frente, o joelho roçando a perna dela sob a mesa. "Por que um homem como você vem aqui?" "Gangnam tem spas chiques em Cheongdandong", murmurou ela, ousando erguer os olhos. Ele hesitou, o polegar traçando um círculo invisível na palma da mão dela. Um toque acidental? Não. Intencional. Porque spas chiques não têm autenticidade. "E você?" A voz baixou, rouca, os olhos descendo para a boca dela. Ji-eun sentiu o ar rarear, o coração batendo forte contra as costelas. O salão pareceu encolher, só eles dois ali, o vapor da bacia subindo como névoa. Su-min tossiu do outro lado, quebrando o momento. "Ji-eun, sua irmã ligou. Problemas no metrô de novo." Ji-eun piscou, voltando à realidade. Sua irmã mais nova, Hye-jin, uma estudante de 19 anos que dependia dela para tudo. "Obrigada", respondeu ela, mas Min-jun franziu a testa. "Irmã? Quantos anos?" A pergunta veio afiada, como se invejasse o tempo dela com outra pessoa. 19, por quê?" Ele se inclinou mais perto, o hálito quente roçando a orelha dela. "Só curiosidade. Mantenha-a longe de problemas. Como você." O serviço terminou com um silêncio carregado. Ele inspecionou as unhas assentindo. "Melhor. Mas ainda me deve." Ji-eun ergueu o queixo, o humor voltando. "Devo. Você que se mexeu da primeira vez." Ele se levantou devagar, a mão roçando o ombro dela ao pegar o casaco, um toque que durou um segundo a mais, os dedos quentes contra o tecido fino. "Então pague com jantar. Hoje à noite. Meu carro passa aqui às 8. Não era um convite, era uma ordem. Os bodyguards se moveram e uma cliente idosa murmurou algo sobre aquele homem perigoso. Ji-eun abriu a boca para recusar, mas ele já estava na porta, virando-se uma última vez. "Não me faça esperar, Ji-eun, ou eu venho buscar você." O sino tilintou e o salão explodiu em sussurros.
So-min correu até ela. Jantar? Com ele? Você enlouqueceu? Mas Ji-eun só sentiu o formigamento no ombro, o eco da voz dele. Lá fora, pela janela embaçada, um dos guardas acendeu um cigarro, os olhos fixos nela. E se isso fosse o começo de algo que ela não poderia controlar? O celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Vista algo bonito. MJ. O pavor e a excitação se misturaram, como a chuva que agora caía mais forte. O que ela havia se metido? A noite caíra sobre Seul como um manto de luzes neon, as ruas de Gangnam fervilhando com o tráfego de táxis amarelos e o burburinho de casais apressados rumo aos bares de Soju. Ji-eun parou em frente ao espelho rachado do seu quartinho em Mapo, o coração martelando como o metrô lotado na hora do rush. O vestido simples que ela escolhera, um preto justo que comprara em uma promoção no mercado de Namdaemun, grudava na pele úmida de nervosismo. Vista algo bonito, dissera a mensagem dele. Bonito o suficiente para um jantar com o chefe da máfia? Ela riu sozinha, um som nervoso que ecoou no espaço apertado. Hyejin, sua irmã, havia ligado mais cedo, preocupada. Uni, não vá, ele é perigoso. Mas Ji-eun já estava saindo, o salto baixo clicando no piso irregular. Curiosidade? Bobagem. Era algo mais, um puxão que ela não conseguia ignorar. O carro preto chegou pontualmente às 8, um sedã reluzente, que parou com um ronco baixo na rua estreita. O guarda-costas magro, o mesmo do salão, com tatuagens espiando do colarinho, abriu a porta traseira. Senhora Kim, murmurou ele, a voz rouca como cascalho. Ji-eun hesitou, o ar frio da noite arrepiando sua pele. Dentro, Min-jun esperava. O terno cinza escuro moldando os ombros largos. Uma taça de maggiole já na mão. Seus olhos a devoraram devagar, do cabelo solto aos ombros até as pernas cruzadas no banco de couro. Você veio, disse ele, um sorriso lento curvando os lábios. Pensei que fugiria. E perder a chance de ver se você se mexe menos à mesa? Rebateu ela, deslizando para o assento ao lado dele. O carro partiu suave, as luzes da cidade borrando pelas janelas fumê. O cheiro dele a envolveu. Colônia amadeirada misturada ao aroma sutil de tabaco e algo mais terroso como chuva em montanhas. Eles estavam perto demais. O joelho dele roçava o dela a cada curva, um toque que enviava faíscas pela perna dela. Min-jun riu baixo, o som vibrando no peito largo. Você é corajosa, Ji-eun, ou tola. Meu mundo não é lugar para manicures com língua afiada. O jantar era em um restaurante discreto em Itaewon. Um lugar de fachada modesta, mas interior opulento, com paredes de madeira escura e lanternas de papel penduradas como estrelas. Mesas baixas, cercadas por almofadas, o ar carregado de fumaça de churrasco e risadas abafadas. Min-jun a guiou para uma sala privativa, os bodyguards postando-se do lado de fora como sentinelas. Aqui é seguro, murmurou ele, ajudando-a a se sentar no tatame macio. Seus dedos roçaram a curva das costas dela, um toque leve que durou 1 segundo a mais, quente através do tecido fino. Ji-eun engoliu em seco, o pulso acelerando. Seguro para quê? Pro seu tipo de negócios? Ele se sentou à frente dela, as pernas esticadas sob a mesa baixa, quase tocando as dela. Uma garçonete trouxe bandejas de samgyeopsal crepitante, kimchi fermentado e garrafas de soju gelado. Min-jun serviu as doses com mãos precisas, os anéis de ouro tilintando contra o vidro. Negócios, repetiu ele, erguendo a taça. Você pesquisou sobre mim, não foi? Seus olhos no salão ontem, curiosos demais. Ji-eun corou, pegando a taça para disfarçar. O soju queimou a garganta, aquecendo o estômago. Talvez. Mas por que eu? Uma manicure qualquer num buraco de Gangnam. Os olhos dele escureceram, fixos nos lábios dela, enquanto ela mordia um pedaço de carne grelhada. Por que você não treme? E por quê? Ele pausou, o garfo pairando no ar. Pela primeira vez uma rachadura na fachada fria, os ombros tensionados, uma sombra de cansaço nos olhos. Meu mundo é cheio de bajuladores e traidores.
Você me cortou sem pestanejar. Foi refrescante. Ji-eun riu, o som leve cortando a tensão. Refrescante? Eu quase causei uma guerra de unhas. Imagine se fosse mais fundo. Ele sorriu de verdade agora, um gesto que amoleceu as linhas duras do rosto, revelando um homem por trás do chefe. Talvez eu quisesse isso. Alguém que me veja como humano, não como monstro. O jantar prosseguiu em um ritmo lento, conversas fluindo como o soju. Min-jun falou pouco do trabalho, menções vagas a acordos em Hongdae e rivais em Busan, mas revelou fragmentos. Crescera em Incheon, órfão cedo, subindo na hierarquia da gangue com punhos e astúcia. Eu controlo clubes, apostas, proteção, mas à noite sozinho é só. Vazio. Sua mão cobriu a dela sobre a mesa, os dedos entrelaçando-se devagar, ásperos contra a suavidade dela. Ji-eun sentiu o calor subir, o polegar dele traçando círculos na palma, um toque que prometia mais. E você? Sonhos além de esmaltes? Ela hesitou, o corpo inclinando-se para frente sem querer. Quero meu próprio salão, longe da chuva e das dívidas. Mas com uma irmã como Hye-jin, é luta diária. O ar entre eles rareou carregado de algo elétrico. Min-jun se moveu primeiro, inclinando-se sobre a mesa, o rosto a centímetros do dela. Seu hálito era morno, com traços de soju e desejo. Você é mais que uma luta de Eun. É. Os lábios dele roçaram os dela, um quase beijo que a fez prender a respiração, o corpo todo formigando. As mãos dela subiram aos ombros dele, sentindo os músculos tensos sob o terno, o coração dele batendo forte contra o peito dela. Era como se o restaurante tivesse desaparecido. Só o calor da pele dele, o cheiro inebriante, a promessa de entrega. Mas então, um barulho seco, a porta da sala privativa escancarando-se. Um dos bodyguards irrompeu, o rosto pálido, o magro tatuado atrás dele com uma expressão sombria. Chefe, problema. Os caras de Busan estão aqui no salão principal. Dizem que você roubou território. Min-jun se afastou devagar, os olhos flamejando de raiva, mas uma mão protetora ainda na de Ji-eun. Fiquem aqui, ordenou ele aos guardas, levantando-se com fluidez letal. Não saia, Ji-eun. Isso pode ficar feio. Ela piscou, o quase beijo ainda queimando nos lábios, o pavor subindo como bile. Do corredor, vozes altas ecoaram, ameaças em coreano gutural, o tilintar de copos quebrando. Min-jun saiu, a porta batendo atrás dele, deixando-a sozinha com o eco de perigo. E se isso a arrastasse para o abismo dele de vez? Um grito abafado veio do salão e Ji-eun congelou, o coração na garganta. O barulho no corredor se intensificou, como um trovão abafado ecoando pelas paredes de madeira do restaurante. Jeon ficou paralisada no tatame, o coração disparado batendo contra as costelas, o gosto residual do soju na língua, misturando-se ao pavor que subia pela garganta. O quase beijo de Min-jun ainda queimava em seus lábios, um fantasma quente que a fazia tremer, mas agora o ar estava carregado de algo mais sombrio, o cheiro de fumaça de cigarro e tensão masculina, vozes guturais em coreano cortando o ar como lâminas. Fique aqui, ele havia dito, mas como? Seu mundo, que ela mal havia tocado, já a engolia. Ela se levantou devagar, as pernas moles como se o soju tivesse virado água em suas veias. A porta da sala privativa estava entreaberta agora, rangendo levemente com a brisa do corredor. Pela fresta, Ji-eun viu sombras se movendo. Min-jun no centro, os ombros tensos sob o terno cinza flanqueado pelos bodyguards. Do outro lado, 3 homens de rostos duros, tatuagens serpenteando pelos pescoços, olhos injetados como os de lobos famintos. Busan não esquece dívidas, Kang, rosnou o mais alto, um sujeito com cicatriz no queixo apontando um dedo acusador. Seus clubes em Hongdae pisam no nosso território, pagamento ou sangue. Min-jun não recuou, a postura ereta como uma estátua de granito. Mas Ji-eun notou o punho cerrado ao lado do corpo, os nós dos dedos brancos. Vocês vêm até Itaewon para latir? Voltem para Sul e resolvam com palavras, não com showzinho. Sua voz era gelo,
mas havia um tremor subjacente, uma fúria contida que a fez engolir em seco. Os rivais riram, um som áspero e falso, e o do cicatriz avançou um passo. Palavras, como as que você deu para os nossos contatos em Gangnam. Traidor. Um dos bodyguards de Min Jun se moveu, bloqueando o caminho, mas o ar crepitava com ameaça. Copos tilintando no salão principal, clientes se afastando em pânico silencioso. Ji-eun recuou, o tatame macio afundando sob seus pés, mas o instinto atraiu. Ela precisava ver, entender o abismo em que havia mergulhado. Empurrando a porta um pouco mais, o rangido a delatou. Os olhos de Min Jun voaram para ela, flamejando de alarme. "Eu disse para ficar!" sibilou ele, mas era tarde. O homem da cicatriz virou a cabeça, os olhos semicerrados fixando-se nela como se fosse uma presa inesperada. "Quem é essa? Sua putinha de luxo, Kang? Trouxe testemunha para o nosso acordo." As palavras cruas a atingiram como um tapa, o rosto queimando de humilhação. Ji-eun abriu a boca para protestar, mas Min Jun se colocou na frente dela num piscar de olhos, o corpo dele um escudo vivo. "Ela não é da sua conta. Toque no assunto e eu acabo com Busan hoje." O rival riu de novo, mas havia veneno ali, e ele gesticulou para os comparsas. "Vamos ver. Se ela viu demais, vira problema nosso também." Os bodyguards se entrechocaram, um empurrão virando um soco que ecoou como um trovão. Min Jun revidou com precisão brutal, o punho acertando o queixo do agressor, mas o caos explodiu, mesas virando, pratos estilhaçando no chão de madeira polida. Ji-eun gritou sem querer, o som perdido no tumulto, e recuou para a sala, o coração na garganta. "O que eu fiz?" pensou ela, as mãos tremendo enquanto tateava o celular no bolso do vestido. Ligar para a polícia? Para Hye-jin? Mas e se isso piorasse tudo? Seu mundo simples, o salão, a irmã, os sonhos de um salão próprio, colidia com o dele como um tsunami, e ela era a ilha frágil no meio. Minutos se arrastaram como horas, o barulho diminuindo para grunhidos e ordens abafadas. Finalmente, a porta se abriu de novo, e Min Jun entrou, o terno rasgado no ombro, um corte superficial na bochecha sangrando devagar. Seus olhos a encontraram imediatamente, uma mistura de raiva e algo mais suave, protetor. "Você está bem?" Ele trancou a porta atrás de si, o clique ecoando como uma sentença. Ji-eun assentiu, mas as lágrimas traidoras escorreram, quentes pelo rosto. Eu não devia ter saído. Mas eles falaram como se eu fosse nada, como se isso fosse normal para você." Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal arisco, e ergueu a mão para limpar o sangue da bochecha com o guardanapo da mesa. Seus dedos roçaram o dela, um toque elétrico que a fez prender a respiração apesar do caos. "Não é normal, mas é o preço. Eu protejo o que é meu." A voz dele baixou rouca, os olhos descendo para os lábios dela de novo, revivendo o quase beijo interrompido. Ji-eun sentiu o calor dele invadi-la, o cheiro de suor misturado à colônia amadeirada, o peito largo subindo e descendo com a respiração pesada. Ela queria odiá-lo por isso, pelo perigo que ele trazia, mas o corpo traía, inclinando-se para a frente, as mãos subindo aos ombros dele, sentindo os músculos tensos como cordas esticadas. "Eu não sou sua", murmurou ela, mas as palavras saíram fracas, o polegar traçando o corte na bochecha dele. Um gesto íntimo que os dois sentiram como fogo. Min Jun capturou a mão dela, pressionando-a contra o rosto, os olhos escuros queimando nos dela. "Ainda não, mas quer ser." Ele se inclinou, os lábios roçando os dela de leve, um beijo fantasma que a fez gemer baixinho, o corpo todo formigando de desejo e medo. As mãos dele desceram as costas dela, puxando-a para mais perto, o calor da pele dele através do tecido fino do vestido, o coração dele martelando contra o dela. Era paixão crua, o desejo que havia fervido desde o salão agora à beira de explodir, mas o dilema a paralisava. Ficar significava mergulhar no perigo, fugir significava perder isso, perder ele. Um toque de humor irrompeu no caos quando ela riu, nervosa contra os lábios dele. "Você beija com sangue na cara?"
Que romântico chefe da máfia! Ele sorriu torto, o primeiro genuíno desde a briga, os dentes brancos contrastando com o corte. Só pra você, manicure desastrada, mas sério, isso não acaba aqui. Busan vai voltar, e você no meio. Não posso arriscar. As palavras a acertaram como um soco, o beijo se transformando em urgência, os lábios se encontrando de verdade agora, quentes e famintos, as mãos dela enredando nos cabelos dele, o mundo encolhendo para o calor compartilhado. Mas o beijo foi interrompido por uma batida urgente na porta. O bodyguard magro, ofegante. Chefe, polícia a caminho. E um dos caras de Busan sumiu. Pode ter visto a garota. Min-jun se afastou, os olhos flamejando de fúria, mas uma decisão sombria se formando. Leve-a para longe. Agora. Ele virou para Ji-eun, o rosto endurecido. Vá para casa. Eu cuido disso. Mas se ficarmos juntos, você vira alvo. Ela balançou a cabeça, o pavor e o amor colidindo. Não sem você. Mas ele já a empurrava para a saída dos fundos, o beijo ainda queimando, enquanto sirenes distantes cortavam a noite de Seul. E se a escolha dela o condenasse a ambos? A saída dos fundos do restaurante era um beco estreito e úmido em Itaewon, o ar carregado do cheiro de lixo molhado e fumaça de escapamentos distantes. Ji-eun tropeçou na calçada irregular, o salto baixo escorregando no pavimento escorregadio pela chuva fina que persistia na noite de Seul. Min-jun a empurrou para a frente com urgência, a mão grande e quente na curva das costas dela, guiando-a como se ela fosse algo precioso e frágil ao mesmo tempo. Corra, Ji-eun. Meu carro está na esquina, os guardas vão te levar para casa, murmurou ele, a voz rouca contra a orelha dela, o hálito morno misturando-se ao frio que arrepiava sua pele. As sirenes da polícia ecoavam mais perto agora, cortando o burburinho noturno como lâminas afiadas, e o pavor apertava o peito dela como um torno. Não sem você, repetiu ela, virando-se no beco escuro, os olhos arregalados fixos nos dele. O corte na bochecha dele ainda sangrava devagar, uma linha vermelha que traçava o contorno duro do rosto, e o terno rasgado revelava a pele bronzeada do ombro, marcada por uma cicatriz antiga que ela não havia notado antes. Min-jun parou, o corpo alto bloqueando a luz fraca de uma lâmpada piscante, e por um segundo o mundo parou. Seus dedos subiram ao rosto dela, o polegar áspero limpando uma lágrima perdida, um toque tão gentil que contrastava com a brutalidade de minutos atrás. Eu cuido dos porcos de Busan e da polícia. Você fica fora disso. Por favor. A voz dele quebrou levemente na última palavra, revelando uma rachadura na armadura de chefe implacável. Um homem que, sob o poder, carregava o peso de perdas que ele nunca mencionara. Ji-eun sentiu o coração se apertar, o desejo do beijo ainda latejando nos lábios, quente e incompleto. Ela se inclinou para ele, as mãos subindo ao colarinho rasgado do terno, sentindo o calor do peito largo sob os dedos, o batimento acelerado que ecoava o dela. Você me arrastou para isso, Min-jun. O jantar, o beijo. Não pode me largar agora como se eu fosse só uma manicure descartável. Um riso nervoso escapou dela, tentando aliviar o peso, mas saiu trêmulo. Ou vai me mandar embora com as unhas feitas e um obrigado pelo serviço? Ele sorriu torto, apesar da tensão, os olhos escuros suavizando por um instante, e inclinou a cabeça para roçar os lábios na testa dela. Um beijo casto protetor, que enviou ondas de calor pelo corpo dela, contrastando com o frio da noite. Você é mais que isso. Sempre foi. Ele a puxou para um abraço rápido, o corpo dele envolvendo o dela como um casulo. O cheiro de colônia amadeirada misturado ao suor e ao sangue, criando uma essência inebriante, perigosa. As mãos dela se enredaram nas costas dele, sentindo os músculos tensos, e por um momento ela quis se perder ali, ignorar as sirenes que se aproximavam como um presságio. Mas ele se afastou, os olhos flamejando de determinação. Vá, eu ligo amanhã, prometo. O carro preto surgiu na esquina, faróis cortando a escuridão, e o guarda-costas magro com tatuagens abriu a porta. Ji-eun hesitou, o olhar preso ao dele, mas um empurrão gentil a fez entrar.
O sedã partiu com um ronco baixo, deixando Min-jun na sombra do beco, a silhueta alta se dissolvendo na noite, enquanto as sirenes uivavam mais alto. De volta ao quartinho apertado em Mapo, Ji-eun trancou a porta com mãos trêmulas, o corpo ainda vibrando do toque dele. A chuva batia na janela como dedos impacientes, e ela se jogou no colchão fino, o vestido preto amassado grudando na pele suada. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Hye-jin. Uni, onde você está? Ouvi sirenes perto de Itaewon. Tá tudo bem? Ji-eun respondeu um sim rápido, mas as lágrimas vieram então, quentes e silenciosas, misturando-se ao caos na mente. O que ela sabia sobre ele? Além dos rumores de clubes e apostas, havia algo mais profundo, uma sombra que ele deixara escapar no jantar. Órfão em Incheon, subindo na gangue para sobreviver. Mas por que ela, uma manicure pobre, lutando por um futuro simples? O beijo, o abraço, era real ou só mais um jogo no mundo dele? A noite se arrastou em insônia, o som distante do metrô ecoando como um lembrete da vida normal que escorria por entre os dedos. De manhã, o sol fraco filtrava pelas cortinas finas, e Ji-eun se arrastou para o salão em Gangnam, o corpo dolorido como se tivesse corrido uma maratona. Só Min a esperava na recepção, os olhos arregalados de preocupação, o chá verde esfriando na mesa. Ji-eun, as notícias estão fervendo. Briga em um restaurante de Itaewon ontem à noite. Polícia prendeu uns caras de Busan e... rumores sobre o Kang. Dizem que ele escapou por pouco. Sumin baixou a voz olhando ao redor como se as paredes ouvissem. Você estava lá? Com ele. Ji-eun assentiu devagar, limpando a estação de trabalho com movimentos mecânicos, o cheiro de acetona, um conforto familiar em meio ao furacão. Estava. E agora? Não sei o que fazer. Ela contou o essencial. O jantar, a briga, o beijo interrompido, omitindo o calor que ainda queimava na memória, o jeito como os dedos dele traçavam sua pele, como se memorizassem cada curva. Somin cobriu a boca, chocada. Ele te beijou? Meu Deus, Ji-eun, isso é loucura. A gangue dele está em guerra agora. Ouvi que os rivais juraram vingança. E se souberem de você? A amiga parou, o pavor nos olhos refletindo o dela. Ji-eun sentiu um frio na espinha, mas no fundo, uma faísca de teimosia acendia. Ele prometeu ligar, e eu sinto que preciso dele, mesmo que doa. O dia no salão foi um borrão de clientes nervosas e sussurros. O sino da porta tilintando como um alarme constante. Nenhum sinal de Min-jun, mas à tarde, o celular vibrou com um número desconhecido. Encontre-me no Han River Park, perto da ponte de Bampo, 8 horas, sozinha. MJ. O coração dela disparou, uma mistura de medo e anseio. Ela foi, o crepúsculo tingindo o céu de laranja sobre as águas escuras do rio, o vento levando o cheiro de street food de vendedores ambulantes. Min-jun esperava em um banco isolado, o casaco preto fundindo-se às sombras, um curativo novo na bochecha. Ele se levantou ao vê-la, os olhos devorando-a como se dias tivessem passado, não horas. Você veio, disse ele, a voz baixa, puxando-a para um abraço que a envolveu como âncora. O corpo dele era quente contra o frio da noite, as mãos grandes nas costas dela, descendo devagar até a cintura, um toque possessivo que a fez estremecer. Eu tive que... A polícia me interrogou a noite toda, mas escapei. Busan sabe de você agora. O cara que sumiu te viu na porta. Eles vão usar isso contra mim. Ele se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela, o polegar traçando o contorno do maxilar. Um gesto íntimo que enviou faíscas pela espinha. Eu nunca quis te arrastar para o meu inferno, Ji-eun. Cresci sem nada em Incheon. Matei minha primeira briga aos 16 para sobreviver. A gangue me deu poder, mas me custou tudo. Amigos, família. Não quero te perder para isso. As palavras a acertaram como uma confissão crua, revelando o homem por trás do chefe. Vulnerável, marcado por traumas que endureceram sua casca. Ji-eun sentiu lágrimas pinicarem, mas ergueu o queixo, os dedos entrelaçando nos dele. Então me diga a verdade toda, seus segredos, seus medos. Eu não sou frágil, Min-jun.
Eu cuido da Hee-jin sozinha há anos. Ela riu baixinho, um humor leve cortando a gravidade. E se eu te cortar de novo, vai me perdoar? Ele sorriu, puxando-a para mais perto, os lábios roçando a têmpora dela, o hálito quente prometendo mais. Perdoar? Eu imploraria por outra chance. O beijo veio então, lento e profundo, as mãos dele enredando nos cabelos dela, o rio murmurando ao fundo como testemunha. Era desejo puro, o corpo dela moldando-se ao dele, sentindo cada linha dura, cada batida urgente do coração. Mas o momento se quebrou com o som de passos na trilha, sombras se aproximando, olhos reluzindo na penumbra. Chefe, problema. Os de Busan rastrearam o sinal do seu telefone. Estão vindo. O guarda-costas surgiu ofegante e Min-jun se endireitou, os olhos flamejando. Nós fugimos juntos. Ou eu acabo com isso agora. Ji-eun apertou a mão dele, o pavor e o amor colidindo em uma escolha final. Juntos. Mas como? Ele a olhou, uma decisão perigosa se formando. Tenho um plano, arriscado, mas vai nos dar uma chance. Confia em mim? As luzes de carros distantes piscavam no rio, e o cerco se fechava. A batalha pelo amor deles estava apenas começando. As luzes tremuluzentes da ponte de Banpo dançavam sobre a superfície escura do rio Han, como estrelas caídas em um espelho negro. Ji-eun apertou a mão de Min-jun, os dedos entrelaçados com uma urgência que ecoava o pulsar do coração dela, o vento frio da noite de Seul carregando o cheiro distante de street food e o murmúrio das águas agitadas. Os passos dos guardas se aproximavam pela trilha de cascalho, ecoando como um aviso inevitável, e as sombras dos rivais de Busan se materializavam na penumbra. 5 figuras altas, armadas com olhares afiados e mãos nos bolsos que sugeriam algo mais letal. O guarda-costas magro com tatuagens sussurrou ao ouvido de Min-jun. Eles nos cercaram, chefe. 2 no carro, 3 pela trilha. Querem a garota como isca. Min-jun não piscou, o corpo dele se tensionando como uma corda esticada, mas seus olhos, fixos nos de Ji-eun, carregavam uma suavidade que a ancorava no caos. Confia em mim, repetiu ele, a voz baixa e rouca, o polegar traçando um círculo possessivo na palma da mão dela. Um toque que enviava faíscas quentes pela espinha, apesar do frio que arrepiava sua pele. Jaeun assentiu, o estômago revirando de medo e algo mais profundo. Um amor que havia florescido em cortes de unha e beijos interrompidos, agora testado no fogo da realidade. Sempre. Mas não faça besteira, chefe da máfia. Eu não sou boa em funerais. Ela tentou injetar humor, um sorriso trêmulo curvando os lábios, e ele riu baixo, um som grave que vibrou no peito largo, aliviando a tensão por um segundo fugaz. Ele a puxou para trás de uma árvore grossa, o tronco áspero roçando as costas dela através do casaco fino, enquanto os rivais avançavam. O líder, o mesmo homem da cicatriz no queixo do restaurante, rosnando ordens em coreano gutural. Kang, entregue a garota e resolvemos isso como homens. Ou vamos levar ela para Busan como troféu. Min-jun se inclinou para Ji-eun, os lábios roçando a orelha dela, o hálito morno contrastando com o ar gelado. Meu plano, distraia eles. Eu cuido do resto. Corre para o carro quando eu disser. Antes que ela pudesse protestar, ele se afastou, saindo das sombras com as mãos erguidas em falsa rendição, o casaco preto ondulando como asas de corvo. Vocês querem território? Fiquem com Hongdae, mas toquem nela e eu queimo Busan até as cinzas, disse Min-jun, a voz ecoando com autoridade fria, os olhos flamejando sob a luz fraca dos postes. Os rivais pararam, rindo com desdém, mas Ji-eun viu a faísca de dúvida nos rostos deles. O nome de Kang carregava peso nas ruas de Seul. Ela se esgueirou para o lado, o coração martelando como o tráfego distante na ponte, os pés silenciosos no cascalho úmido. O líder avançou, sacando uma faca que brilhou na penumbra, mas Min-jun foi mais rápido. Um soco preciso no estômago do homem o dobrou ao meio, e o caos explodiu. Punhos voaram, grunhidos ecoando no ar noturno, o guarda-costas de Min-jun se juntando à briga com eficiência brutal. Ji-eun congelou por um instante, o pavor paralisando-a,
Mas então viu a oportunidade. 2 rivais se separaram correndo para flanquear Min-jun. Com um grito de fúria que surpreendeu até a si mesma, ela pegou uma pedra solta do chão e arremessou contra o mais próximo, acertando o ombro dele com um baque surdo. "Fiquem longe dele!" berrou ela. A voz rouca de adrenalina, o corpo tremendo mas movido por uma coragem que ela nem sabia possuir. O homem cambaleou virando-se para ela com olhos injetados, mas Min-jun já estava lá, derrubando-o com um chute que ecoou como um tiro. "Boa manicure!" gritou ele por cima do ombro, um sorriso selvagem no rosto suado, e Ji-eun riu apesar do terror, o som leve cortando a violência como uma faísca de esperança. A briga foi rápida e suja, socos trocados, um guarda de Min-jun levando um corte superficial no braço. Mas os rivais, em menor número efetivo, recuaram quando sirenes distantes uivaram novamente, a polícia de Seul respondendo a algum chamado anônimo. O líder da cicatriz cuspiu sangue no chão, apontando para Min-jun enquanto se afastava para as sombras. "Isso não acaba aqui, Kang. A garota é nossa agora. Vamos atrás dela até você cair." Mas Min-jun só os encarou, o peito arfando, o sangue escorrendo de um arranhão no punho. "Tentem, e vejam o que sobra de Busan." Quando o último rival sumiu na noite, Min-jun correu para Ji-eun, puxando-a para seus braços com uma urgência que a fez ofegar. O corpo dele estava quente e suado contra o dela, o cheiro de esforço misturado à colônia amadeirada invadindo seus sentidos, as mãos grandes enredando nos cabelos dela, enquanto os lábios se encontravam em um beijo faminto, desesperado. Era como se o mundo tivesse se resumido àquele momento, o gosto salgado do suor dele, o pulsar urgente dos corações colados, as mãos dela traçando as linhas duras das costas dele sob o casaco rasgado. "Você foi incrível", murmurou ele contra a boca dela, a voz rouca de emoção, os dedos descendo para a cintura, puxando-a mais perto em um abraço que prometia a eternidade. "Eu te amo, Ji-eun. Desde o corte idiota no salão. Não posso perder isso." Ela se afastou o suficiente para olhar nos olhos dele, lágrimas quentes escorrendo pelo rosto, misturando-se ao suor. "Eu também te amo, mas seu mundo é perigoso demais." Min-jun hesitou, o rosto endurecendo por um segundo, mas então uma revelação surgiu em seus olhos. Uma decisão que mudaria tudo. "Não mais. Eu tenho contatos na polícia, aliados em Incheon. Hoje eu entrego os chefes de Busan para eles. Anônimo, claro. Mas em troca, eu saio. Vendo os clubes, corto laços. Por você. Por nós." Era o twist que ela não esperava. O chefe implacável, disposto a abandonar o império por uma manicure comum, um ato de amor extremo que rachava sua armadura para sempre. Ji-eun piscou, o coração inchando de incredulidade e alegria. "Você faria isso? Por mim?" Ele assentiu, beijando-a de novo, devagar agora, os lábios macios traçando os dela com reverência, o corpo relaxando pela primeira vez contra o dela. "Por nós. Vamos para o seu salão em Mapo. Eu ajudo a reformar. Nada de máfia, só unhas e... noites como esta, sem sirenes." Eles riram juntos, um som leve e liberador ecoando no parque vazio, enquanto caminhavam de mãos dadas para o carro, o rio Han testemunhando o novo começo. Dias depois, sob o sol fraco de outono em Seul, Ji-eun abriu as portas de seu novo salão. Unhas de Ouro, em uma rua movimentada de Gangnam, financiado por investimentos misteriosos que Min-jun jurava serem limpos. Ele estava lá, atrás do balcão, as mãos grandes e agora sem anéis de ouro segurando uma xícara de chá verde, os olhos fixos nela, com um amor quieto e profundo. "Pronta para o primeiro cliente?" perguntou ele, puxando-a para um beijo rápido, o toque quente e familiar enviando faíscas pelo corpo dela. Ji-eun sorriu, o coração cheio. "Só se você prometer não se mexer." E assim, em meio ao burburinho da cidade, eles encontraram paz, um amor nascido de um corte acidental, selado por escolhas corajosas, eterno como as luzes de Seul ao entardecer.